Seu cliente se arrependeu de vender o imóvel. Ele pode devolver o dinheiro e pegar o imóvel de volta? Seja muito bem-vindo, querido aluno, seja muito bem-vinda, querida aluna, a mais uma lição prática comigo, o seu professor apaixonado na regularização de imóveis, professor Marcel Rulli, esse que vos fala. Nos últimos anos, tenho feito, meus amados e queridos alunos, advogados e advogadas, regularizarem qualquer problema de imóvel, qualquer lugar do Brasil, e com isso faturar os maiores honorários da advocacia, porque na regularização de imóveis, o trabalho do advogado toma por base o valor do imóvel. Já viu imóvel barato no Brasil? Além disso, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, 33 milhões, vou repetir aqui para vocês, 33 milhões de imóveis são irregulares no Brasil. Então, é um campo de muita oportunidade. Quem aqui me ouve, que está chegando agora, que vem aí já trabalhando com direito de família, com sucessões, com certeza já se deparou ou com certeza irá se deparar com imóvel irregular para fazer partilha. O trem trabalhoso, porque não dá para fazer partilha de imóvel irregular. E uma situação prática que às vezes acontece é de um cliente te procurar porque ele vendeu o imóvel e se arrependeu. Aí ele te fala assim, não, olha aqui o dinheiro, eu vou devolver o dinheiro para ele e vou pegar o imóvel de volta. Isso é possível? Como que você vai explicar a resposta para o cliente? É isso que vamos começar a trabalhar agora. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter em mente, querido aluno, querida aluna, é que a compra e venda está prevista no artigo 481 do Código Civil, que este professor lê para você. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Então, olha só que interessante, compra e venda, transfere o domínio de uma coisa e recebe dinheiro. Que legal isso daqui, professor. Mas aqui tem uma observação muito importante. Artigo 482 do Código Civil. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço. Então, o que o 482 está falando? Olha, foi uma compra e venda que deu tudo certo, que não tem vício, a gente vai ver os vícios já já, então, ela é obrigatória e perfeita, não dá para desfazer. Está no 482 isso. Agora, se o contrato, professor, eu sei que na compra e venda eu posso colocar cláusulas. Na verdade, se referindo a imóvel, tá? Na verdade, duas cláusulas especiais à compra e venda, que daria direito, sim, ao seu cliente pegar o imóvel de volta, obviamente devolvendo o dinheiro, né? Sempre lembrem disso. Ah, você quer o imóvel de volta? Cadê o dinheiro que você recebeu? Ah, eu gastei, mas eu quero o imóvel de volta. Falou, não tem o que fazer, né, meu filho? Porque, via de regra, compra e venda é perfeita e obrigatória. Agora, se no contrato de compra e venda ficou estabelecido, a primeira cláusula especial que eu vou trazer para vocês é a chamada retrovenda. Eu vou ler o artigo e explico. No artigo 505 do Código Civil, traz o que a gente chama de retrovenda. Vamos lá. O que diz o 505? O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. Seria mais ou menos assim, ó. Vou dar um exemplo, que é o que acontece na prática, quando acontece isso. Cara, estou precisando de dinheiro, mas eu não quero desfazer daquela casa. Vamos fazer o seguinte, eu vou te vender a casa por X. Eu tenho até 3 anos para resgatar. Se passar os 3 anos eu não resgatar, a casa vai ser sua para frente, para sempre. Mas, se em 3 anos eu resgatar, vai ser esse o valor. Então, na retrovenda, aquele que vendeu tem o direito de reaver o bem, pagando o preço, conforme o 505 disse, dentro do prazo de 3 anos, entenderam aqui? Ai, professor, passou os 3 anos. Vocês viram que eu li no 505? Viram não, né? Ouviram que o professor leu? Respondam sim. Agora sim, tá certo. Vocês ouviram que o professor leu
que o prazo de 3 anos é decadencial. Se passar esse prazo, acabou. Não tem como requerer o imóvel de volta. Tá? Retrovenda, então, é isso daí, prazo decadencial de 3 anos. Outra cláusula que poderia colocar no contrato de compra e venda para possivelmente reaver o imóvel é a famosa preempção, também chamada de preferência. A preempção está lá no artigo 513 do Código Civil. O que é preempção? Tem que ter essa cláusula no contrato, tá? Assim como da retrovenda. Se não tiver retrovenda nem preempção expressamente no contrato, esqueçam isso, tá? Aqui eu estou lendo, imaginando que se estabeleceu isso no contrato. O artigo 513 do Código Civil assim reza: a preempção ou preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender, ou dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação na compra, tanto por tanto. Parágrafo único. O prazo para exercer o direito de preferência não poderá exceder a 180 dias, se a coisa for móvel, ou a 2 anos, se imóvel. O que o artigo disse aqui, ó? Se eu colocar uma cláusula de preempção ou preferência num contrato de compra e venda de um imóvel, e o comprador comprou hoje, vamos colocar assim, 1º de janeiro de 2023, tá? Se ele vendeu o imóvel até antes de 1º de janeiro de 2025, então 2 anos, para qualquer pessoa, antes disso ele tem que me oferecer, eu vendi para ele, tá? Se ficar uma cláusula de preempção, preferência, e esse comprador quiser antes de 2 anos vender, o vendedor, o antigo proprietário registral, terá preempção, terá preferência, tá? Importante aqui que o artigo 520 do Código Civil fala que esse direito de preferência não se pode ceder nem para os herdeiros, nem passa aos herdeiros. Então, eu vendi um terreno para o João. O João, antes de 2 anos, resolve vender. Mas antes de 2 anos, eu morri, eu sou o vendedor. Os meus herdeiros podem exigir de João a preferência? Não, porque esse direito de preempção, preferência, eu não posso ceder a um terceiro, e se eu morrer, não vai passar para os meus herdeiros. Então, assim, ó, vamos resumir aqui. Regra, compra e venda é obrigatória e perfeita. Pode reaver o imóvel se tiver expressamente no contrato a cláusula de retrovenda, que tem o prazo decadencial, vocês viram aqui, de 3 anos, e a preferência ou preempção, que tem um prazo de 2 anos, tá? Para exercer a preferência. Dito tudo isso, então, se o contrato não possui nenhum vício, nenhuma mácula, nenhum vício social ou vício de vontade, a regra é que não pode ser desfeito. Professor, quais são os vícios dos negócios jurídicos? Eu só vou relembrá-los aqui. Para a gente falar de vícios rapidinho, você tem que lembrar do artigo 104 do Código Civil. Lá no artigo 104 do Código Civil, o que ele fala? Que são válidos os negócios jurídicos praticados por agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não proibida em lei. E o professor, eu estou lendo e você tiver a oportunidade de pegar o seu vademecum que você trabalha todo dia, coloca aí inciso 4 de caneta ou com a lapiseira no seu vademecum. Confia no professor, pode colocar aí, inciso 4. Coloca assim, ó, vontade livre e desembaraçada. Coloca aí, vontade livre e desembaraçada. Por quê? A gente só pode desfazer um negócio jurídico se houver vício de agente, então era agente incapaz, relativamente ou absolutamente. Vício do objeto, lícito, possível, determinado ou determinável, geralmente negócio jurídico, imóvel é objeto lícito, aqui vai ser difícil. Forma prescrita ou não proibida em lei, e a vontade tem que ser livre e desembaraçada. Por quê? Se houver vício de vontade, você vai ter que alegar e provar que houve erro, ou houve dolo, ou houve coação, ou houve estado de perigo, ou houve lesão, tá bom?
Eu vou colocar aqui nesse rol que eu falei para vocês, então, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Vou repetir, erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão. E vou colocar nesse rol, apesar de ser um vício social, a fraude contra credores. Por quê? Da data da compra e venda que o seu cliente fez e se arrependeu, se houve algum desses vícios, dos 5 primeiros, vícios de vontade ou vício social, fraude contra credores, dentro do prazo de 4 anos da data da venda, pode-se pleitear, 4 anos prescricional, decadencial, tá? Decadencial, 4 anos decadencial. Pode-se pleitear a anulação desse negócio por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Aí sim, insurgindo um vício de consentimento, é possível o cliente, uma vez que devolve o dinheiro, você ajuiza a ação declaratória de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Sintetizando tudo que vimos, regra, compra e venda é obrigatória e perfeita, salvo se tivermos cláusulas especiais, retrovenda, 3 anos, prazo decadencial, ou preempção ou preferência, 2 anos, prazo decadencial. Agora, se houve vício de vontade, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, prazo decadencial de 4 anos, se está dentro dos 4 anos e você tem como provar os vícios, aí sim, dá para desfazer o negócio, devolvendo o dinheiro sempre, obviamente. Espero que essa lição prática te ajude muito a advogar na regularização de imóveis e contar a sua história de sucesso para mim, que hoje sou um colecionador de histórias de sucesso dos meus queridos e amados alunos. Grande abraço. Fique com Deus. Até a próxima lição prática. Com licença.